Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui novamente para lançar mais um vídeo aí para o nosso canal, tá bom? Eu quero iniciar esse vídeo novo falando para você sobre a importância agora de nós buscarmos um entendimento com relação aos próximos capítulos do livro do Apocalipse, tá ok? Então eu quero trazer primeiro a sua memória que o livro do Apocalipse é um livro que fala muito mais de esperança do que qualquer outro assunto que você possa imaginar. E como eu sempre tenho dito, o livro do Apocalipse é um livro que precisa ser muito compreendido por aqueles que desejam conhecer a palavra de Deus. E mais uma informação que eu sempre tenho comentado com vocês é a grande relevância que o livro do Apocalipse tem para aqueles que desejam o arrebatamento da igreja e também desejam ver o Senhor Deus exercendo a sua justiça por toda a humanidade, tá ok? E o livro do Apocalipse, também como eu tenho dito bastante, na minha humilde opinião, eu sempre falo isso em muitos lugares aonde nós passamos, que, primeiro, dentro da segunda aliança, da nova aliança, o livro do Apocalipse, ele é sim o livro mais complexo, tá bom? Na minha humilde opinião. E a escatologia bíblica, ela é com certeza o assunto mais complexo dentro da teologia bíblica. Uma outra coisa interessante que na antiga aliança, a gente vai ver também que o livro de Levítico, para mim, é um dos livros que eu gosto mais de ler. E para mim também é o mais complexo dentro da primeira aliança. Na primeira aliança, o livro de Levítico, na minha humilde opinião, também é o livro mais complexo, tá certo? Levítico, por exemplo, é um livro que é o livro que mais fala de sacrifício, santidade, oferta e sangue. Para quem não sabe, Levítico é o livro que mais fala de sacrifício, santidade, oferta e sangue. Ou seja, Cristo está profundamente, eu posso afirmar para você que 100% ali, escondido no livro de Levítico, que é o livro ali que para mim é o que mais fala e é o que mais aponta o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos entrar agora em um momento especial, que é o capítulo 4, haja vista que nós vamos fazer o capítulo 4 de Apocalipse em duas partes, melhor dizendo. Eu coloquei um 4 aqui, mas em duas partes. A primeira parte e a segunda parte vai ser no próximo vídeo. Nós não gravamos o vídeo na quarta-feira, porque infelizmente tenho tido dias bastante corrido. Dei aqui uma parada aqui agora para lançar esse vídeo. Esse vídeo já está preparado desde a terça-feira, mas eu não tive como sentar mesmo para gravar o vídeo. Peço a sua ajuda, suas orações, que você, por favor, me ajude, ore pela minha vida, para que Deus possa me fortalecer, me ajudar em cada um dos projetos que eu tenho colocado diante dele e tenho também desenvolvido. O meu maior intuito, o meu maior desejo é abençoar a sua vida, tá certo? É evidente também que nós temos aí, agora estamos utilizando o Instagram, há quase 2 meses estamos utilizando, vamos completar 2 meses ainda, e eu peço a você que nos acompanhe no Instagram. Nós temos um quadro muito bacana lá no Instagram, que é O que você precisa saber. Um quadro bem legal para o pessoal que nos acompanha lá no Instagram. O nosso maior intuito realmente é trazer conhecimento e fortalecimento da palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Eu estava desejando muito falar de Apocalipse capítulo 4, enfim, nós vamos falar. Eu quero lembrar para você que o que você precisa compreender comigo a partir de agora capítulo 1 de Apocalipse é aquele que era, aquele que é. Capítulo 2 de Apocalipse e aquele que é. Ou seja, aquele que, eu misturei aqui. Capítulo 1, aquele que é. Capítulo 2, aquele que é. Capítulo 3 já inicia aquele que há de vir. Por que eu falo capítulo 3 já inicia com aquele que há de vir? Capítulo 1, aquele que é. Capítulo 2, aquele que era. Porque no capítulo 1 ele se apresenta a João como, né, o ressuscitado,
como aquele que veio mesmo, aquele que veio estabelecer o seu reino, aquele reino que ele mesmo profetizou, que ele mesmo disse lá enquanto esteve na terra, em Jerusalém, em toda a Judéia, ministrando em todos os lugares. Ele disse: meu reino não é desse mundo. Então ele vem agora em Apocalipse para falar de fato quem ele é. Então o capítulo 1, aquele que é, o capítulo 2, aquele que era, e a partir do capítulo 3 já vamos agora conhecer aquele que há de vir. Quando a gente vai para o capítulo de número 4, coisas extraordinárias começam a acontecer. Eu posso dizer para você que o capítulo 4 é falado, é tratado para nós como o capítulo do arrebatamento. O capítulo 4 é o capítulo do arrebatamento. Eu quero refrescar a sua memória que no nosso último vídeo a gente falou sobre a igreja de Esmirna, não é? E a igreja de Esmirna, interessante que logo após a igreja de Esmirna, a gente vai estudar sobre Filadélfia e Laodiceia. Uma coisa que você precisa entender, não tenha dúvidas que nós estamos no período já de Filadélfia. Filadélfia é a igreja que persevera e Laodiceia é a igreja que está em dúvida. Então, a igreja que persevera é a igreja que vai ser arrebatada. E a igreja que está em cima do muro, sabe, fica duvidando dos assuntos bíblicos, dos mandamentos, das leis, dos estatutos, dos preceitos do Senhor. Então essa igreja, ela com certeza vai ficar para o período da grande tribulação. Você não pode esquecer que as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia representa claramente os 7 períodos da igreja na face da terra. Então nós estamos vivendo agora nos últimos 2 períodos da igreja na face da terra, e você não pode ter dúvida disso. Você não pode temer também com relação a isso. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo de número 4, eu fiz algumas poucas anotações, e eu quero que você compreenda uma coisa tremenda, fantástica, profunda e poderosa. Depois disso vi, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a voz que tinha ouvido no princípio, ou seja, ele está identificando que a voz do capítulo 4, aleluia, é a voz, isso é lindo demais, gente, isso aqui é, aleluia. Me veio uma coisa assim na minha mente muito tremenda. João, ele tem a sensibilidade para identificar que a mesma voz do capítulo 4 é a voz do capítulo 1. Por isso que ele vai dizer, aleluia. Depois disso, desculpa, irmãos, eu não estava programado para chorar aqui no vídeo, pelo amor de Deus. Mas ele disse, depois disso, eu vi, eis que havia uma porta aberta, e no céu a voz que tinha ouvido no princípio. Esse princípio que ele está indicando aqui é o princípio do capítulo 1. Então ele agora já está tendo uma sensibilidade para entender que a voz de Cristo já não é mais a voz de um cordeiro, apresentado nos 4 evangelhos. A voz agora é a voz do leão, né? Cristo agora ele é apresentado como um leão, não é? Tem até uma canção de um grupo que eu gosto muito, eu acompanho bastante algumas canções desse grupo, e o nome da canção é Cordeiro e Leão, né? Central 3, se eu não me engano. Muito bacana. E aí você vai ver que ele consegue identificar que a voz agora já é uma nova voz que ele ouve no capítulo 1, que isso fique bem claro para nós. A voz do que tinha ouvido no princípio, como voz de trombeta, falando comigo, e disse, sobe para aqui, ou sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Então o capítulo 4 de Apocalipse já fala agora da visão celestial. Aleluia. O capítulo 4 de Apocalipse agora já é uma visão para o arrebatamento. Você pode perceber que no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, João está lá. Mas agora ele ouve uma voz dizendo, sobe. Então aqui já é uma indicação do arrebatamento. João agora está tendo uma visão do arrebatamento. João, a partir do capítulo 4, ele vai ser arrebatado em espírito.
Então esse capítulo 4 aqui é um capítulo estreitado, é um capítulo envolvente para a igreja que será arrebatada. Então ele vai dizer, sobe para aqui, vem aqui para cima. A partir de agora, João, seu lugar é aqui em cima. Agora ele vai dizendo, o versículo de número 2, imediatamente fui arrebatado em espírito. João deixa bem claro que o arrebatamento dele é em espírito. Então o corpo de João é deixado na ilha. O corpo de João continua no exílio, mas o seu espírito é arrebatado. Ele não tem dúvida do arrebatamento, como no caso de Paulo. Paulo disse, eu não sei se fui arrebatado no corpo ou fora do corpo. Mas ele não tem dúvida que ele foi arrebatado em espírito. Então ele está sendo convidado a ter visões agora muito mais além do que ele teve na ilha de Patmos. Ele está sendo convidado a ter uma visão mais transcendental, uma visão mais aprofundada, uma visão mais apurada. A visão do arrebatamento. Sobe. Você não tem nenhuma intrigação com essa expressão. Sobe para aqui. Deus está convidando a igreja do arrebatamento a começar a ter visão celestial e começar a ouvir a sua voz dizendo, sobe. Sobe para cá. João é convidado para subir para cima. Você está ouvindo aí o barulho, né, dos pássaros? Eu gosto muito desse ambiente também que eu gravo, porque aqui é o quarto da casa onde a gente mora. E de frente aonde a gente mora tem um campo de futebol, tem algumas árvores e tem uma janela imensa aqui. E aí os pássaros ficam pertinho da gente aqui. E às vezes você vê muito barulho de carro também, que a gente mora bem pertinho aqui praticamente de frente à Avenida Getúlio Vargas. Mas vamos continuar aqui. Então imediatamente ele foi arrebatado em espírito. Então João, ele não tem dúvidas desse arrebatamento. João não tem dúvida de que o arrebatamento dele foi um arrebatamento de espírito. O corpo dele não foi levado ao céu. Então, o capítulo 4 agora já fala do arrebatamento. Ele foi arrebatado, olha para a expressão, imediatamente eu fui arrebatado. Olha para essa expressão, pessoal. Imediatamente eu fui arrebatado. A igreja do arrebatamento será arrebatada imediatamente. Irmãos, venhamos e convenhamos. Nós não somos super-heróis para suportar tanta pressão que está acontecendo nesse mundo. Uma das grandes razões do arrebatamento é essa. Um dos maiores motivos do arrebatamento é esse. A igreja de Filadélfia não vai suportar. Os acordos de paz estão sendo feitos, mas ainda não é o acordo de paz. O principal que será firmado entre Israel e o anticristo. Já está acontecendo muitos acordos de paz. Você percebe que nesses últimos 15 dias, o que foi de acordo de paz que aconteceu entre países não está de brincadeira. Só que tem igrejas por aí que não está nem aí para esse assunto. Existem denominações, existem pastores que fazem chacota de mim, que estão achando que o assunto que eu estou tratando aqui não é o assunto mais emergencial. É impossível alguém ser arrebatado sem a santificação. Vamos fazer essa comparação aqui. Do que é que esse escritor, que possivelmente é o apóstolo Paulo, ele quer tratar com a gente aqui em Hebreus, capítulo de número 12. Olha aqui, gente. Gente, os textos sagrados, eles fazem um emaranhado tão profundo, né? Que não fica dúvidas de que muitos dos assuntos que são tratados dentro das cartas, principalmente as cartas paulinas,
trazem uma sugestão muito profunda e trazem uma contribuição muito grande com relação ao assunto do arrebatamento. O apóstolo aqui, que possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Hebreus, eu não estava nem programado para falar isso, e o versículo de número 12 ele vai dizer o seguinte: por isso fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes. Fazer caminhos retos para os seus pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Hein? Procure a paz entre todos, mas principalmente a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível uma igreja ser arrebatada sem santificação. Olha para o exemplo das 10 virgens. As 10 virgens, 5 prudentes, elas foram levadas pelo simples fato de ter azeite de reserva. O azeite de reserva representa uma igreja santificada, não é? Uma igreja que está em preparação, que não para de se santificar. Vamos agora para Apocalipse ainda, o restante do versículo de número 3, quando ele diz: e eis que um trono estava posto no céu, e nele alguém estava sentado. Ele agora vai ter uma visão de quem está sentado no trono. João agora não tem mais visão, porque agora Deus já não é mais aquele que é e nem aquele que era. Agora é aquele que há de vir. Então ele vai ter uma visão de quem está sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono tinha um aspecto semelhante à pedra de jaspe. A gente precisa entender que o apóstolo João, ele vai se esforçar muito para ter entendimento do que ele está vendo. Ele não está dizendo que era uma pedra de jaspe, isso fique bem claro. Ele está fazendo uma comparação. Você tem que entender que João está tendo uma visão de 2000 anos antes. 2000 anos atrás. A visão de João aqui é muito limitada, pessoal. A visão de João aqui é uma visão muito limitada. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a aparência do que estava sentado no trono, a aparência dele, o aspecto dele, é semelhante a uma pedra de jaspe. E o que é uma pedra de jaspe? A pedra de jaspe é uma pedra transparente. É uma das pedras mais transparentes que existe. Então ele falou, o que estava, aleluia, o que estava sentado, ele é semelhante a uma pedra de jaspe. Ele é muito transparente. E a transparência fala de santidade. A transparência fala da presença exata do Todo-Poderoso. Então ele faz uma comparação daquele que está sentado. João, ele está tentando transmitir para nós uma semelhança daquele que... Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Então ele não está dizendo que ele viu uma pedra de jaspe. Ele está dizendo que a semelhança daquele que está sentado é parecida com uma pedra de jaspe. Porque a pedra de jaspe é transparente. Aí ele continua dizendo, e de sardônio, e de rubi, não é? Sardônio é uma pedra muito brilhosa, é uma pedra muito forte, o seu brilho chega a ofuscar. Rubi, o rubi é uma pedra vermelha. E ele começa a identificar a aparência daquele que está sentado. Mas nós não podemos esquecer que a visão de João é uma visão limitada. Ele está tendo visões de coisas que ele não estava acostumado a ter ou a ver. Havia um arco-íris semelhante a esmeralda. Esse arco-íris está representando o quê? A aliança. As duas alianças, não é? O mesmo que teve aliança na primeira aliança, é o mesmo que tem aliança na segunda aliança. O mesmo que se aliançou com Abraão lá no Antigo Testamento, é aquele que se aliança com a sua igreja na nova aliança. Aleluia. Esmeralda. Eu só quero destacar aqui a questão também da esmeralda, né? A esmeralda é uma pedra verde.
muito bela, de uma aparência exorbitante, extraordinária. Mas quando ele tem a visão do arco-íris também, ele está tendo a visão das alianças de Deus com o seu povo. Ele está tendo a visão de uma aliança eterna. E deixando bem claro aqui que não é Deus que quebra aliança com o seu povo. É o seu povo que quebra aliança com Deus. Não é Deus que se afasta da igreja. É a igreja que se afasta de Deus. Ao redor do seu trono havia também 24 tronos, assentado nele 24 anciãos, vestido de branco com coroas de ouro em suas cabeças. E agora eu quero trazer uma explicação especial aqui sobre esses 24 anciãos sentados nos 24 tronos. Você pode perceber que os 24 anciãos é uma multiplicação de 12, não é? 12 mais 12, 24. Aí esses 24 anciãos, eles podem simbolizar muita coisa para nós, não é? Pode simbolizar, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, não é isso? Os 24 anciãos também podem representar a lei e a graça, não é isso? Os 24 anciãos, ele pode representar também, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei mais alguma coisa, os 2 testamentos, não é? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, esses 12 aqui, esses 24 anciãos, representam os 2 tempos, as 2 eras. Então, essa é a grande representatividade desses 12 anciãos aqui, sentados, esses 24 anciãos, sentados nos 24 tronos. Então, eles representam tudo isso aí. Eles representam a era antiga e a nova era. Eles representam as 2 casas de Israel, não é? Eles representam as 2 casas de Israel unidas ao redor do altar, na presença de Deus. Eles representam também a salvação dos judeus e dos gentios, a salvação de todos os povos, aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gregos. Os gregos representam o resto do mundo inteiro, os gentios. Porque a nova aliança, né, o original da nova aliança é o grego. Então, veio para a salvação do resto do mundo. Então, esses 24 anciãos estão representando os 2 tempos, os 2 períodos. Sejam 12 apóstolos e as 12 tribos, seja a antiga aliança como a nova aliança, seja judeus e gentios. Então, esses 24 anciãos estão representando isso. Os céus e a terra estão unidos aqui, ao redor do trono. E esses 24 anciãos estão aí por isso. E eles estão coroados. Essa coroa representa o que? Recompensa. O que é que o texto sagrado vai dizer? Ao redor do trono havia 24 tronos, assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco. Branco fala de santidade, de transparência, né? de pureza, com coroas de ouro em suas cabeças. As coroas representam conquista, representam galardão, representam recompensa. A visão que o apóstolo João está tendo aqui é uma visão de arrebatamento. Então agora ele está tendo a visão daquilo que existe na eternidade, daquilo que está estabelecido na eternidade. E uma das coisas que me chama mais atenção aqui é o esforço de João para descrever para nós tudo aquilo que está ali no reino celestial. Nós vamos parar por aqui e você não pode perder o nosso segundo vídeo, que ainda nós vamos dar continuidade no capítulo de número 4. E o verso de número 5, eu quero só encerrar além do 5. Do trono saíram relâmpagos, vozes de trovões, e diante dele queimando acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E sobre os 7 Espíritos a gente já aprendeu lá, né? Em Isaías capítulo de número 11, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 níveis do poder de Deus, por isso que fala os 7 Espíritos, né? De Deus.
Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado e grandemente abençoada através desse vídeo. Agora eu quero fazer um pedido especial para você, tá bom? Compartilha o nosso canal. Nós estamos chegando aí nos nossos 1000 inscritos. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação. Glorificado seja o nome do Senhor por você que nos acompanha. Compartilhe para os seus contatos de família. Não deixe de compartilhar essa visão do arrebatamento em Apocalipse capítulo 4. Não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para a elevação do canal. O seu like também. Se você não gostou, deixa o teu dislike também. O que a gente pode fazer? Tá bom? Deus abençoe a tua vida, foi muito bom estar com você. Não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.